Muito bem, vamos agora implementar passo a passo a conta de receita, tá? Vou fechar todos esses documentos e nós vamos começar com o seguinte. Vou criar aqui uma pasta, vou chamar essa pasta de data. Dentro dessa pasta eu vou criar uma classe. Vou chamar de conta receita database, tá? Dentro dessa classe, então, eu vou fazer todo o controle aí de manipulação dos dados no SQLite. Muito bem, vamos lá. Você viu naquele exemplo que nós criamos no template mestre detalhe, que ele criou todo um esquema que tinha a classe que fazia exatamente isso, né? Fazia o controle com o banco de dados. Tinha também uma pasta onde ele tinha lá um modelo de item. E ele criou as View Models, né? Nós não vamos trabalhar com View Models nessa aplicação, tá? Mas você já viu como é que funciona ali, você pode estudar um pouco mais e migrar essa aplicação para trabalhar com View Models sem muita dificuldade, tá? Muito bem, dentro desse conta receita database aqui, o que é que eu vou fazer? Vou deixar essa classe pública, vou criar aqui uma conexão, somente leitura, com o banco de dados SQLite, tá? Vai ser uma sync, na verdade é uma SQLite, ver se ele me ajuda aqui, não, a sync connection, vou chamar de database. Opa, vamos pedir para ele usar o SQLite aqui. Pronto. E aqui eu vou remover e classificar os usos para ele tirar aquelas classes que eu não estou utilizando. Legal. Aqui eu vou implementar o meu construtor, tá? Então vamos lá. Public conta receita database. Eu vou passar um parâmetro para ele que vai ser o caminho do banco de dados. Muito bem. Agora eu vou instanciar esse database aqui. Vou colocar um dbpath aqui que é melhor. E aqui, olha, database vai ser um novo SQL Async Connection. E aqui ele espera o caminho, né? E o caminho eu recebi aqui, tá? Pronto. Logo depois que eu instanciei meu banco de dados, eu vou criar a minha tabela, a tabela conta receita. Database.create table async conta receita ponto weight. Ele está reclamando aqui que ele quer utilizar o model, né? Vamos pedir para ele usar só o model e eu já consigo utilizar, se for preciso, aí também outras classes que pertencem a esse namespace aí. Pronto. Se a tabela não existir, ele vai criar a tabela conta receita. Se ela já existir, ele apenas utiliza a tabela que já existe, tá? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos implementar os métodos de inclusão, de alteração, de consulta, tá? O primeiro método, então, é esse aqui, ó. Pegar o item, tá? Esse método é um método task, né? É uma tarefa, tá? Ele funciona de forma assíncrona. Que ele está reclamando aqui. Ah, tá. Eu vou precisar utilizar, então, esse carinha aqui, né? System.threading.tasks. Ele continua reclamando, então vou precisar utilizar outra coisa aí ainda. Generics collections. E o que mais? E só, né? O que ele mais quer aí? Porque tá reclamando de que ainda? Vamos analisar então que erro é esse aqui agora. Ele informa que tem uma acessibilidade inconsistente no tipo de retorno, é menos acessível que tal método. Tá? Esse tipo de erro ocorre por visibilidade entre métodos e classes. Tá? Vou tirar esse public class aqui e deixar o class padrão. E aí pronto, ele já arrumou aí pra gente.
Legal. Então esse método, o que é que ele vai fazer? Nós vamos pegar o item, né? E ele vai me retornar um item, tá? Na verdade, ele vai me retornar um conjunto de itens aqui, não é um só. Tá? Tanto é que eu estou retornando aqui uma lista de conta-receita, tá? Então eu vou pegar o database, que é a conexão que eu instanciei aqui, a partir deste caminho que eu vou passar aqui no construtor. Então, de algum lugar, eu vou chamar essa classe aqui, conta receita database, passando no caminho do arquivo, né? Perfeito. Daí eu chamo o método table, né? Eu recupero uma tabela. A tabela é a tabela conta receita e eu vou ordenar pelo código, tá? Então eu quero que ele traga todas as contas receita ordenada pelo código, tá? Isso que vai acontecer nesse método getItem. Eu vou ter um outro getItem aqui, ó, tá? Outro método assíncrono, agora recebendo um ID, e ele vai me retornar apenas um item dessa vez, tá? Então, no meu filtro aqui eu vou colocar um where i igual a id, né? i.id igual a id, tá? Esse i aqui, ele faz a vez da tabela conta receita, tá? Where i.id igual a id que foi passado aqui, tá bom? Muito bem. O que mais nós temos que ter aqui? Muito bem. O próximo é pegar o item por código, tá? Então, o primeiro método aqui eu pego uma lista, todos os itens que estão na tabela, todos os registros da tabela conta receita serão retornados. No segundo eu pego um registro pelo ID e nesse aqui eu pego pelo código. Vou passar um daqueles códigos lá, 1001, 1002, tá? Passando esse código, então, o que é que ele faz? Ele vai na instância do banco, table, conta receita, onde a tabela conta receita, o código da tabela conta receita seja igual ao código passado aqui. Pegue o primeiro item, tá? Legal? Vamos para frente. Próximo método então vai ser o método para salvar, tá? Ele retorna um inteiro, tá? Dizendo se foi ok a operação, né? Ele vai retornar um código inteiro aí referente ao retorno dessa operação, se deu certo ou não, tá? Eu recebo aqui um item, que é um objeto conta receita. O nome do método é saveItem. Se o ID for diferente de 0, significa que eu estou atualizando o item. Tá? Esse item já existia posteriormente, ele foi carregado, então eu quero apenas atualizar, chamo o método update. Caso o ID seja igual a 0, ou seja, não seja diferente de 0, eu insiro o item, database.insert, passando o item como parâmetro. E, finalmente, nós vamos ter aqui o método deleteItem. Eu recebo também um conta receita aqui, um objeto conta receita, e chamo o método delete passando esse objeto como parâmetro, tá? Ele vai remover esse registro do banco de dados, ele me retorna um inteiro aí também como resposta, né? Para dizer se deu tudo certo ou se ocorreu algum problema ao tentar executar esse método aí, tá? Essa então é a minha classe que faz aí o controle da tabela conta receita no banco de dados SQLite. Muito bem, mas eu vou precisar instanciar esse cara aqui em algum lugar, né? E antes disso, né, antes de eu partir para instanciar esse cara em algum lugar, eu preciso aqui, ó, cadastrar os itens padrões de receita, né? Que é o 1001, salário, 1002, outras receitas e por aí vai. Tá? Como é que eu vou fazer para cadastrar esses itens padrões de receita no banco de dados quando ele for instanciado? Vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos primeiramente fazer uma consulta, tá? Eu vou jogar em contas todos os itens que já existem no banco de dados. O primeiro passo é esse aqui, ó. Chamo o método getItem, tá? Esse método ele traz todos os registros para essa variável contas, ok? Se a quantidade de registros da variável contas for menor ou igual a zero, ou seja, se ainda não tiver registros nesta tabela, eu vou cadastrar esses registros padrões aqui, o 1001, o 1002, o 1003 e o 1004. E como é que eu faço isso? Eu instancio uma conta de receita,
tá? Conta receita C igual a new conta receita, já passando aqui o código e a descrição. E aí eu chamo o método saveItemAsync. Depois eu instancio de novo aqui outra conta de receita, né, a 1002 salário, salvo no banco de dados. Né? Veja que aqui eu estou chamando o método saveItem, que é o método que está logo aqui embaixo. Ó, tá? saveItemAsync. Ele vai cair sempre aqui, né? Aliás, aqui, porque o ID é igual a zero. Tá? Então ele está sempre inserindo o item no banco, no caso aqui, tá bom? Daí eu instancio de novo outra conta de receita, a 1003 aluguéis, salvo no banco de dados. Finalmente instancio a última, outras receitas, salvo no banco de dados, tá? Observe que isso aqui vai acontecer só uma vez, tá? Ele vai inserir esses 4 registros no banco de dados. Da próxima vez que o sistema passar por aqui, que ele verificar aqui, ó, a quantidade de registros, né? Ele vai pegar a quantidade de registros, vai jogar em contas. Quando ele verificar que a quantidade de registros não vai ser mais menor ou igual a zero, então ele não vai executar esse código, tá? Aqui nós temos um exercício. Tem uma pequena explicação aqui, né? Se o usuário estiver carregando o sistema pela primeira vez, ou se a tabela conta de receitas estiver vazia, os dados padrões das contas de receitas serão inseridos. Exercício, melhore esse código. Será que tem como melhorar esse código aqui, hein? Então você pensa um pouco aí para ver se tem como melhorar, tá? Mas está funcionando 100% aí, ok? Sem nenhum problema. Bom, acredito então que terminamos nessa classe aqui, né? Agora nós vamos aqui na classe app, porque bem aqui, ó, eu vou precisar utilizar aquele cara lá. Eu vou criar uma variável estática, tá? Essa variável vai ser do tipo conta, vai ser do tipo conta receita database, e eu vou chamar de conta receita, pode ser conta receita db, para ficar menor. Ele vai reclamar aqui que ele quer utilizar o namespace lá, pronto, tá? Ok, criei a minha conta receita db estática. Ok, o que é que eu faço agora? Preciso utilizar esse cara de alguma maneira, né? A gente vai fazer o seguinte aqui. Vou clicar com o botão direito em cima desse conta receita db. Daí ele tem aqui umas ações rápidas e refatorações. Vou clicar nessa opção. Daí ele me sugere aqui, olha, encapsular esse campo, tá? Encapsular o campo e usar a propriedade, e encapsular mais ainda usar o campo. Então eu vou nessa primeira aqui. Basicamente ele vai implementar o mesmo método, tá? Vou nesse aqui. Ele implementa então o método conta receita, né? Na verdade o método get aqui, tá? Ele está encapsulando. E com esse get eu consigo fazer todo o controle desse conta receita. Eu vou tirar o set, tá? Não vou precisar dele. Interno aqui eu vou passar para public, porque eu vou chamar esse conta receita db de outro lugar. Vai ser lá da minha tela, tá? Aqui dentro do get, vou fazer o seguinte. Vou criar um código try. O que é que esse try ele vai fazer? Ele vai testar se conta receita db é nulo, tá? Se for nulo, eu vou instanciar o conta receita aqui da seguinte maneira, olha. Conta receita database, e aí o conta receita database ele está esperando o quê? Está esperando o caminho de um arquivo. Então vamos lá, vamos passar esse caminho do arquivo para ele. Como é que eu vou passar esse caminho do arquivo para ele? Olha. Eu vou pegar o caminho, né, do get local file path, tá? O caminho do arquivo local do Android, neste caso aqui, né? Ou do Android, ou do iOS, ou do Windows Phone, porque eu vou chamar isso através da interface eFileHelper, tá? Essa interface ela foi explicada lá no livro, né? Lá no e-book nós falamos sobre isso, sobre essa interface, sobre como trabalhar com arquivos utilizando os Xamarin Forms, né? Então, o mesmo esquema aqui, tá? Vou copiar essa interface aqui dentro do meu financeiro pessoal XF, tá? Vou copiar ela aqui dentro do XF Android, vou copiar, vou colar a implementação dela aqui, vou colar a implementação dela dentro do financeiro Android, e é a mesma ideia que nós temos lá no livro, tá certo? Que foi explicada muito bem lá no livro.
Muito bem, e o arquivo que eu vou utilizar é esse aqui, ó, T2TI financeiro xf.db3, tá? Como eu já tenho esse arquivo no meu banco de dados, no meu celular, né, poderia mudar o nome dele aqui, mas tudo bem, não vai fazer nenhuma diferença. Vou deixar como T2TI financeiro xf.db3 mesmo, tá bom? Legal, bom, se acontecer alguma exceção, eu escrevo aqui no meu console, né, erro e a mensagem de erro, tá? Vou utilizar o System aí para trabalhar com a exception. Vou utilizar o System Diagnostics para trabalhar com o debug. E no caso aqui, o que ele está reclamando aqui, hein? É menos acessível que a propriedade cap contra receita aqui. Aquela questão da acessibilidade lá, nós vamos já arrumar isso daí também. Certo, e a interface e a implementação do File Helper eu vou logo colar aqui pra gente. Vamos aqui, ó, File Helper e File Helper, vou copiar, vou colar aqui. Então tem a interface, né, com os métodozinhos lá, tá? Se existe, escrever texto, ler texto, pegar arquivos, deletar e o get local file path, tá? Aqui é o arquivo do banco de dados aqui, ó, tá? Legal. E a implementação dele, aqui está. Tem uma implementação padrão já aqui no nosso projeto portátil, ok? Eu também vou copiar os arquivos do Android. Vamos aqui então no Android. Tá aqui o file helper dele, tá? Só copiar e colar aqui. Pronto. Aí está a implementação para o Android, tá? Legal. Com isso, eu já devo resolver esse problema aqui. Tá o Prosperity ali, né? Vamos então arrumar aqui para financeiro pessoal XF. Financeiro pessoal XF. E aqui, Prosperity Droid. Não é isso que eu quero. Aqui, ó. Vou colocar esse mesmo aqui. Prontinho. Ele ainda está reclamando aqui. Vamos clicar aqui. Pedir para ele usar esse cara. E tirar esse outro daqui. E pronto, tá? Então o File Helper está resolvido. Né? Não vou entrar em detalhes, porque como eu já mencionei, as explicações sobre esse cara estão lá no e-book, tá bom? Legal. Falta então isso daqui para a gente resolver. Bom, esse erro deve ser aquele mesmo de visibilidade, né? Vamos tirar esse public daqui. E aí está resolvido. Com isso, né, eu já tenho aqui a minha classe que faz todo o controle com o banco de dados, tá? E eu tenho uma forma de acessar essa classe que faz o controle com o banco de dados, né, através desse conta receita DB, passando para ela o caminho do arquivo. E aqui eu já tenho um cara estático com o arquivo e a tabela para eu trabalhar, né? Então, quando eu chamar esse conta receita de algum lugar da aplicação, esse conta receita ele está vindo desse banco de dados, T2TI financeiro xf.db3, e eu tenho certeza que esse conta receita, né, já que eu estou instanciando a partir de conta receita database, ele está utilizando a tabela conta receita, tá? Sabendo disso, eu vou criar a minha tela.